Boa noite. Hoje, peço licença para entrar na vossa casa e nós vamos falar hoje de vacinação. Chega ou não semana que vem? Vacinação tá aí? Vai acontecer? Não vai acontecer? Nós temos um problema gravíssimo acontecendo em Manaus. Falta de oxigênio. Eu acho isso um absurdo, uma calamidade. Os políticos deixar chegar a ponto. Nós vamos discutir sobre isso. Aliás, o doutor Rebouça trouxe a ficha corrida aqui do governador de Manaus. E então vamos começar hoje o programa falando de vacinação. Eu quero saber, Rebouças, vacina chega, não chega, Bolsonaro continua brigando com o Dória, continuam fazendo politicagem, Márcio, em cima dessa vacina. Quando é que vai parar esta palhaçada? Porque isso é uma palhaçada. Será possível que esses caras de manhã não olham para o espelho e não contemplam em pensar que a questão é social, não é política? Dá para fazer política com outras coisas, com pontilhão, com obra. Agora, com vacina, não estou dizendo que deve fazer política com pontilhão, com obras, não, com qualquer que seja a situação. Mas com vacina, com as pessoas que estão aí morrendo. Manaus agora estão morrendo por falta de oxigênio. Não é porque a Covid está matando, não. É por falta de oxigênio. Falta de atendimento. Ou seja, as pessoas estão morrendo sufocadas. Como é, Rebouças, que em pleno século XXI nós temos que ouvir uma notícia dessa? E cadê o nosso presidente, Bolsonaro? Eu sou seu fã, gosto de você. Cadê a intervenção do governo federal nesse sentido? Cadê o nosso ministro da Saúde? Cadê vocês para socorrer Manaus? As pessoas estão morrendo por falta de ar. Por falta de ar, Rebouças. Aqui dois temas, né? Um tema só, mas com duas subdivisões aqui. Primeiro, a vacina que você falou. A vacina, na verdade, Bolsonaro não precisa mais nem fazer força para discutir ou brigar com o Dória. Né? O próprio resultado trágico aí da Coronavac, eu chamo trágico, sabe por quê? Virou um jogo de cara ou coroa. 50% é cara ou coroa. Você falou tudo, joga a moeda, cara ou coroa. Você toma uma vacina daquela que não serve para nada. Você não vai ter segurança nenhuma. Você tem metade de chance de estar imunizado ou metade não. Isso é o que eles dizem. Porque é muito esquisito, no mínimo esquisito. Uma vacina que começou com quase 80% de eficácia, depois caiu para 73%, depois caiu para 60% e pouco, e agora caiu para 51%, 50, alguma coisa, que é o limite, batendo na trave do limite aonde a legislação determina que pode ser aceita e a ciência aceita que pode ser aceita como uma possível vacina. O governador Dória nem para entrevista coletiva foi. Ele que era o garoto propaganda da máscara, que também é totalmente ineficaz. Ele que era o garoto propaganda do Fique em Casa, que também já foi provado empiricamente que é totalmente eficaz. Nós tivemos agora um convento que tinha 17 freiras enclausuradas. Daqueles conventos onde elas ficam em celas, na hora de se recolher. Celas individuais, como se fosse cela de prisão mesmo. E dessas 16 freiras, 14 contraíram o coronavírus de uma vez só, enclausuradas sem sair para canto nenhum, desde muito antes da pandemia. Então não precisa, esse é só mais um caso que prova que enclausurar, que trancar a pessoa, Maciel e Márcio, nunca na história da humanidade, nunca se trancou pessoas saudáveis. Quarentena se tranca os doentes. Se tranca não no sentido de aprisionar, no sentido de isolar das pessoas sãs. Na humanidade, na história toda da humanidade, sempre foi assim. Essa doença do vírus chinês, lá de Wuhan, da China, que causou, que apelidaram ou batizaram de Covid-19, o novo coronavírus, digamos assim, porque já tem outros vários coronavírus e devem surgir outros. Esse vírus, ele não é uma novidade em termos de pandemia. Nós já tivemos pandemias globais. A peste negra matou milhares, né? A gripe espanhola matou muito mais. Um presidente brasileiro morreu. A gripe espanhola H1N1, tá aí até hoje. Um presidente brasileiro da época morreu. Ele se reelegeu e morreu antes de assumir da gripe espanhola. Quem era? Eu não lembro o nome dele agora. E aí, o que acontece é o seguinte, o que nós temos de NEC não é uma doença, é a reação a essa doença.
Nunca visto trancar pessoas sãs que ficam com problemas psicológicos, aí vem um problema financeiro, mas nós vamos falar de lockdown depois. Vamos falar aqui primeiro da vacina. A vacina do Butantan é um fiasco. Não, mas não vamos... Rebouças, assim, eu gostaria muito, assim, de deixar a gente não fazer o papel do jacaré. Não, mas eu não estou aqui. Eu estou falando de estatística, de dados. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa questão científica. De dados, não é científica, não. Eu não vou entrar em ciência, não. Eu vou entrar em estatística. Eu vou entrar aqui em. Eles começaram dizendo que essa vacina era quase 80% eficaz. De 80%, Maciel. Para 50%, eu tenho 30%. Eu, particularmente, na minha opinião. É um fiasco, na minha opinião. Na minha opinião, é o seguinte: tem que vacinar. Nós não temos outra alternativa. Eu não estou entrando no mérito de vacinar ou não vacinar. Vacina quem quer. Eu até acho o seguinte, eu acho que tem que ser obrigatória a vacinação. Não, não pode. Não vai ser. E uma outra opinião minha também é o seguinte... Até porque não tem vacina, tem protótipo. E eu acho também que tem que começar não pelos velhos, e sim pelos novos. Não, por mim tem que começar pelo pessoal do PT, do PSOL e do Rede. Não, você está politicando. Não estou politicando não. É porque eles defendem. E não são eles que defendem? Então, eles que têm que tomar primeiro. Peraí, você vai polemizar mesmo? Márcio, e a vacina? Vai acontecer ou não? O que você acha? Tem que vacinar? Não tem? O que você me diz aí? Boa noite, Maciel. Boa noite, Rebouças. É uma alegria estar aqui de volta nesse programa. Carrega a minha cartucheira aí, viu, Cleito? Espera que eu tô, daqui a pouco o Rebouças volta. Carrega aí. Vai. Eu sou blindado. Esse programa que é sucesso na TV Metrópole, a audiência crescendo a cada terça-feira e também nas reprises aos domingos. Eu acredito que sim, que a vacinação é necessária, mas lamento profundamente que qualquer tópico do assunto vacina, a gente percebe claramente, gera polêmica, politicagem, os próprios meios de comunicação. Nós podemos dar um exemplo claro disso, sem entrar no mérito quem está certo, né? Um exemplo claro disso, o governador de São Paulo, João Dória, há pelo menos 6 meses, ele vem fazendo a propaganda, como o Rebouças falou, da Coronavac. E a mídia nunca criticou isso. As principais mídias, as grandes mídias, nunca criticaram isso. Aquele procedimento do Dória tirar horas e horas do seu tempo diariamente para entrevistas coletivas, atrás de entrevistas coletivas, fazendo a propaganda da Coronavac. Ultimamente, o Bolsonaro, já que você, Marcele, perguntou pelo Bolsonaro, ele está mais próximo, está mais ligado na necessidade do brasileiro em relação à vacina. Embora ele mantenha o discurso de que não quer apresentar a vacina como obrigatória, ele tem se chegado mais próximo do tema, dando mais atenção ao tema, mantendo reuniões diárias com o Ministério da Saúde, né? E nesse caso... Mas ele não pode ir na mídia também? Deixa eu falar. Mas peraí, mas só para você entender... Peraí, vamos por partes, senão deixa eu ser o interlocutor. Aí, deixa eu dizer uma coisa. Sim. Ele não pode, o Bolsonaro não pode. O Bolsonaro, eu sou fã dele, mas tem umas coisas... Sabe o que me lembra o Bolsonaro? Sim. Não é que é o nosso tempo, lembra quando a gente jogava bola, tinha o dono da bola? Mas é porque aí vocês não entenderam o que o Bolsonaro vai fazer. Calma aí, vai ter calma. Aí derrubava o dono da bola pegava a bola, põe debaixo do braço, ninguém vai jogar bola aqui e ir embora. O Bolsonaro está aparecendo. Outra coisa, o nível de representatividade dele dentro do país é o máximo. É o máximo, todos nós sabemos. Ele é o presidente da República. Ele não pode chegar na mídia, apesar de eu ser a favor de muita coisa do Bolsonaro, mas também tem muitas coisas. Ele não pode chegar na mídia e dizer assim, vai virar jacaré. Mas por que ele não pode? Ele falou vai virar jacaré, porque na hora veio jacaré, porque na verdade eu acho que ele queria vai virar viado. Aí ele, não, peraí, jacaré. Mas para o nosso... Por que ele não pode dizer? Mas por que ele não pode? Mas para o nosso... pode, ele cientificamente... Eu não posso dizer, você não pode dizer qual o conhecimento que nós temos científico para dizer isso. Ninguém está falando nós temos. Quando ele fala assim, Anvisa, eu vou só discutir esses dados se você está com alguém da Anvisa lá. Agora, quando ele fala assim, a Anvisa é responsável pela apuração, a aprovação da vacina. Tem que ser. Aí eu concordo 100%. Agora, o que ele não pode é chegar e falar assim, vai virar jacaré. Porra. Mas para o nosso telespectador entender, o que é que ele falou que vai virar jacaré, Marcelo? O quê? O que é que ele falou? Se você tomar vacina. Se tomar vacina? Ele não deu certeza, ele falou o seguinte, a vacinação não tem que ser obrigatória. Aí ele fez uma analogia, Marcelo, você tem que entender
que o Bolsonaro não está falando para mim e para você, não. Ele está falando para um povão, para uma nação que tem uma quantidade de analfabeto funcional grande. Imagine analfabeto mesmo, que não sabe ler e escrever. Então ele falou o seguinte, ele explicou o seguinte, olha, vai ter vacina, traduzindo, virar jacaré, vai ter vacina para todo mundo, quem quiser tomar. Os laboratórios não se responsabilizam pela vacinação. Os laboratórios dizem, está lá no contrato, qualquer reação adversa inesperada é diferente de reação adversa de bula de remédio. Se você pegar uma bula de um remédio e você for ler a reação adversa, você nem tomar o remédio, seja qual for ele. O remédio, um dos mais tomados no Brasil, remédio para dor de cabeça, não vou dizer o nome. Se você pode falar qual o problema. É um verdinho, né, Novalgina. Para não fazer a propaganda, é isso? Se você ler a bula da Novalgina, que eu tomo, todo mundo aqui toma, você não vai mais tomar. Pode causar dezenas de problemas sérios de saúde. Agora, é diferente de um laboratório que, como o remédio que eu acabei de falar, que testou, atestou, anos de estudo, onde ele coloca na bula quem pode tomar, quem não pode tomar, quais são as reações adversas possíveis, até as minimamente, se você ver lá, tem reação adversa tal, 0,00001% apresentou. Deixa eu terminar aqui. A vacina. Eu também não havia terminado. Não, mas você perguntou do jacaré. Você perguntou do jacaré. O que é que ele quis dizer? Você vai tomar uma vacina se quiser. Agora, se depois você virar jacaré, não vem reclamar. Por que virar jacaré? Não, ele falou uma coisa inteligível para todo e qualquer cidadão. Ele disse o que? Olha, tem reação adversa que nem o laboratório conhece. Essa vacina, Marcelo, mexe com o DNA. Ela modifica o DNA da pessoa. Então, nós vamos saber daqui a 10, 15 anos, as pessoas que tomarem essa vacina, o que vai acontecer com elas. Tem se falado em mulheres com esterilidade, tem se falado... Então, ele para não falar disso tudo e apavorar ainda mais, ele usou uma linguagem simplória e popular. Linguagem figurada, né? Figurada, que todo mundo usa. O Lula foi o cara que mais usou linguagem figurada e mentirosa na história do Brasil, ninguém falava nada. Mas vamos deixar o Márcio falar. Vai lá, Márcio. Senão o Márcio vai... Não me compete fazer aqui a defesa do Bolsonaro em relação ao discurso dele. Eu sou da opinião de que, assim como os presidentes que o antecederam, né, como a própria presidente Dilma, o Bolsonaro ele é passível de erros no seu discurso. Mas eu estava falando sobre uma verdadeira perseguição da mídia. Eu falava que o governador de São Paulo está com meses e meses fazendo propaganda da Coronavac. Isso é notório, né? E a mídia nunca criticou. Agora o Bolsonaro já tirou até foto, ele tirou foto, o Bolsonaro, com o garoto propaganda da vacina. E a mídia já caiu em cima, agora sim, porque é o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro estava se aproveitando da chegada da vacina para fazer política. Então, você percebe que toda atitude, toda frase, toda fala do Bolsonaro... O Dória não fez campanha? Sim, então. E outra, no lugar da gente focar no problema. Qual o problema? Mas a questão não é essa. Está faltando recurso em Manaus? Está faltando recurso no Amazonas? Tem que vacinar? A mídia deveria focar no problema, mas não. Cada frase, cada fala do presidente é motivo de páginas e mais páginas de discussão, se ele está certo ou não. Como exemplo, Marcelo, Manaus, a mídia nos últimos dias tem criticado, falando que o governo abandonou. O governo federal teria abandonado Manaus. Aí lá vem o presidente ter que usar as mídias sociais para mostrar que não é bem assim. Nesta última quinta-feira, por exemplo, ele colocou no seu Instagram a informação que está no portal da transparência sobre aquilo que só recentemente o governo federal, através do Ministério da Saúde, investiu para resolver o problema de Manaus. E a importância, só nos últimos dias, chega a quase 9 bilhões de reais para a saúde de Manaus. Então, como assim o presidente tem abandonado o Amazonas e Manaus? O avião da Força Aérea Brasileira já foi para lá agora, semana passada. Sim. Quinta-feira, quarta da semana passada, foi para Manaus com quase 400 cilindros de oxigênio para suprir de forma emergencial. O governo federal tem abastecido os estados de uma forma fantástica, tanto de dinheiro, e aí não vale mais, Maciel, aquela desculpa, é o que eu queria falar aqui, certo? Nós temos que olhar para a raiz do problema. Você sabe quem é o governador de Manaus, do Amazonas? Então, isso que eu estou curioso de saber. O nome dele, ó, eu fui estudar a vida dele. O Wilson Lima.
Esse cara é novo, tem 44 anos de idade, tem 4 anos a menos do que eu. Ele começou a vida política recentemente, em 2012. E ele não começou se candidatando, não. Ele começou ingressando em partidos políticos. Sabe quantos partidos políticos esse cidadão mudou? Antes de se candidatar a alguma coisa, ele foi primeiro do Partido Verde, um partido de esquerda. Depois ele foi do Partido da República. Depois ele foi do Democratas Brasileiro, o MDB, o antigo PMDB, que é o Centrão. E depois ele foi do Partido Social Cristão, que é o partido dele até hoje, que de cristão não tem nada, tem muito de socialista. E apenas em 2018 ele se candidatou pela primeira vez a um cargo eletivo. E ele fez como fez, por exemplo, o Witzel, né, do Rio de Janeiro, Witzel, e o Dória em São Paulo. Eles embarcaram na onda Bolsonaro. O Dória se chamava Bolsodória, tem vídeos aí à vontade, ele teve a cara de pau de negar. O Witzel do Rio de Janeiro também. E esse de Manaus também foi nessa mesma onda, nunca tinha sido candidato, era coisa nova entre aspas, porque o povo brasileiro, quando vai votar, não pesquisa, mesmo hoje tem na internet, muito embora, e aproveita a internet, porque daqui a pouco tempo você só acha na internet o que os donos aí do Google, Facebook quiser que você ache. Falamos sobre isso no último programa. No programa da semana passada. Eles querem que, né, Só para finalizar aqui o governador, né? Então, o que acontece? No governo dele, na candidatura dele de 2018, ele se coligou com a Rede, esse partido de esquerda radical, né? Com o partido da Rede, e ganhou. Agora, o que acontece aí com ele aí? Já teve investigação da Polícia Federal contra a secretária de saúde do governo dele, já teve prisão. E esses 9 mil tá onde? Tá com esse pessoal que a Polícia Federal está investigando. Olha o nome. A PF investiga suspeita de organização criminosa, corrupção, fraude à licitação e desvio de recurso público federal. A prisão do governador também foi pedida, mas foi negada pelo ministro do STJ, Francisco Falcão, que autorizou as outras ações, né? O governador afirmou o quê? Que aguarda o desmembramento das informações. Isso aqui foi em 30 de junho, meu amigo. Desde o mês de junho de 2020, o segundo semestre todo, foi a cúpula do governo do estado de Amazonas, cuja capital é Manaus, investigada pela Polícia Federal, prisões, denúncias, pediram a prisão do governador. E o STJ negou. E agora, sabe quem está pagando a conta? O cidadão comum, que está no hospital com falta de ar. Vou fazer uma pergunta. Esses 9 bilhões foram liberados quando, Márcio? 9 bilhões foi liberado para o enfrentamento à Covid. A partir de que mês, você sabe? Nos últimos meses. Tá. A partir daí. E aí não tem oxigênio. Não tem oxigênio, não tem o básico. É isso que o Rebouças está falando. Né? No semestre passado. Esse governador não tem acompanhado ele, eu tenho acompanhado só essa questão. No semestre passado. Esse governador alega. Mas no semestre passado, é isso que o Rebouças está falando, que agora o Amazonas está enfrentando um colapso em virtude da roubalheira. O colapso praticada nos meses anteriores. Não é culpa do coronavírus. O Bolsonaro tem que vir a público mostrar o investimento do governo federal no estado, em Manaus. Para não ficar conta para mostrar, olha, qual a responsabilidade que nós temos nessa situação. Olha aqui, Marciele. Procuradoria-Geral da República solicitou a abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, contra o Wilson Lima, por suspeita na compra de 24 ventiladores hospitalares. O intuito da compra era usá-los para o tratamento de pacientes com Covid-19. Mas, de acordo com o Ministério Público de Contas, eles são inadequados para esse tratamento. Até ventilador inadequado, esse cidadão... Agora olha o pior. De acordo com o Ministério Público de Contas, eles são inadequados para esse tratamento. A venda do equipamento chamou a atenção por ser realizada pela Adega de Vinhos Vineira, Adega de Manaus. Comprando um ventilador que não servia para coronavírus de uma adega, meu irmão. Adega de venda de uma adega de vinho, de venda de vinho. Alcoólica, bebida alcoólica. Esquema, e o nome disso é esquema. O nome disso é esquema. E esse homem está solto. Enquanto o pessoal está morrendo com falta. Meu irmão teve coronavírus, foi a terceira pessoa do Ceará. Ele foi entrevistado por aquele médico lá da Rede Globo, Drauzio Varela. E quando o Drauzio Varela perguntou para ele, no Fantástico, meu irmão disse, sabe o quê? É como você morrer afogado no seco. Imagine que sensação terrível, meu irmão.
que o meu irmão de sangue passou. E sabe o que foi que salvou ele? Deus em primeiro lugar e os médicos que passaram o Diga para os nossos telespectadores o nome dele, Rebouças. Raimundo Carlos Alencar Rebouças, meu irmão. Procure aí no Google, procure aí no YouTube, procure aí na Globo News. Ele saiu no Fantástico, Jornal Nacional, Jornal Hoje, jornal local aqui da TV Verdes Mares. E eu digo que o que foi que salvou meu irmão foi Deus em primeiro lugar, porque foi na época do Mandetta dizendo, fique em casa, só vá quando piorar. Ele foi para o São Mateus 2 vezes aqui em Fortaleza. Lá disseram, não, vá para casa quando piorar, venha. Ele não morreu por vários fatores, que só pode ser Deus. A minha cunhada tinha um oxímetro em casa, porque o pai dela tinha tido uma doença grave há algum tempo. Explica o que é o oxímetro. É um aparelho que você coloca no dedo e ele vai dizer qual é o percentual de oxigenação do seu sangue. No seu coração. Mas quando ele mediu que estava baixo... desse em casa é meio que... É porque o sogro do meu irmão tinha morrido de câncer, infelizmente. E a minha cunhada tinha esse aparelho guardado que ele utilizou durante o tratamento. E aí, ao indicado, ela disse, tem um aparelho, vamos ver. Quando colocou, estava lá embaixo. Ele ligou para um médico amigo, o médico disse, você vai infartar. Porque o que acontece? A circulação de oxigênio no sangue fica muito baixa. O coração está bombeando o sangue, mas não tem oxigênio suficiente, aí o coração infarta. Falta oxigênio para o próprio músculo cardíaco trabalhar. Então, o médico disse, vá para o tal hospital agora, já vou mobilizar uma equipe. Ele foi para o hospital, colocaram oxigêniozinho nele e o médico entrou imediatamente, hidroxicloroquina, azitromicina, zinc, vermectina e outros medicamentos lá. Eu falo, que eu não estou aqui dizendo para ninguém tomar, procure um médico. Eu estou relatando uma história com H, de historicidade, o que aconteceu com meu irmão, certo? E graças a Deus ele foi curado. E ele disse, é como morrer afogado no seco. E outra coisa, eu conversei com alguns médicos nessa minha viagem em São Paulo, no Rio. A gente conhece muita gente, bem relacionado, né? E a causa da morte não é coronavírus, a causa da morte é o quê? Como se demora muito tempo para recuperar a membrana do pulmão, a membrana inflamada, começa a parar rins, começa a parar... mas ainda vamos entrar em questão médica aí, né? Da questão cardíaca. Então, é complicada a recuperação, é muito complicada a recuperação. Agora, me diz também esses médicos que tem pessoas no hospital que pedem, pelo amor de Deus, para ser entubado, que o cara não aguenta mais. A sensação é essa, é morrer mas aí tem um problema grave aqui, Marcelo, um dado que eu vi, inclusive hoje, e que é terrível. De cada 10 pessoas entubadas, 7 morrem. Aí o percentual é alto. Aí o percentual é alto. Ao contrário de que aqueles que são tratados no início com o protocolo, porque dizem o seguinte, não tem comprovação científica da vermectina, não tem comprovação científica da hidroxicloroquina, mas não faz mal a nada. Eu tomei já 2 vezes o protocolo indicado pelo meu médico, lógico. Eu tive sintomas 2 vezes e por 2 vezes eu tomei o protocolo completo, 12 dias. Tanto de hidroxicloroquina, como de vermectina, como todos os outros. Agora, só para finalizar e passar para o Márcio, certo? Só para finalizar e passar para o Márcio. Hoje não, foi na semana passada, aquele partido PSOL entrou com um processo, certo? Para proibir o Estado do Rio Grande do Sul de ofertar nos hospitais o protocolo da hidroxicloroquina. Mas não vão conseguir nada, porque tem que definir isso. Mas já pensou que absurdo? É um absurdo. Com a politização? Vamos partir do pressuposto de que, diante principalmente desse quadro exemplificado por aquilo que está acontecendo em Manaus, no Amazonas, a melhor saída realmente para essa pandemia seja a vacinação. Até porque o próprio Bolsonaro, o próprio Ministério da Saúde estão se direcionando mais para esta frente, né? Então, os nossos telespectadores que estão aí nos últimos dias acompanhando esse noticiário, muita gente assombrada. Minha esposa, por exemplo, hoje estava assombrada com o que está acontecendo lá. Você assistiu o jornal? Com os vídeos das pessoas morrendo sufocadas, não só morrendo, mas o sofrimento ante a morte, né? Então, muita gente deve estar perguntando, e quando é que chega essa vacina, né? O ministro da Educação... Nós já temos uma data, né? Ministro da Saúde. O ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, ele veio nas redes sociais para fazer uma declaração animadora, né? Ele falou que a partir do momento que a Anvisa aprovar a vacina, seja ela qual for, se é Coronavac, se é a vacina da Pfizer, BioNTech, seja qual for a vacina que for aprovada,
a partir dessa aprovação, num prazo de 3 a 5 dias. Já temos Bolsonaro não é contra a vacina. Pazuello Sim, não é eu sei, contra a vacina. Rebouças. Ninguém é contra a vacina. Eu sei, Rebouças. O que nós somos contra é uma vacinação responsável. Eu sei, Se o Rebouças. Bolsonaro fosse um presidente corrupto, ele já estava vacinando há muito tempo, porque ele estava ganhando Eu sei, por fora dele. mas o importante agora, um pouquinho o Bolsonaro de lado, o importante agora são aqueles brasileiros, cearenses, fortalezenses, preocupados. E quando é que essa vacina chega? Já tem o avião da Azul voando hoje às 23 horas, hoje, na data de hoje. Sim. Voando hoje às 23 horas, estamos gravando o programa hoje, é dia 15, né? E 15 de janeiro. Então, voando hoje às 23 horas para a Índia, para buscar 2 milhões de doses. Quer dizer, foi adquirido essas vacinas por uma empresa privada. Isso. Lembrando que não foi aprovado ainda pela Anvisa. Bom, mas aí é uma Pra outra ganhar questão, tempo, é pra ganhar tempo. Exatamente. E se não for aprovado? Outra Mas aí é observação, outra situação. outra observação, como realmente o Ministério... A aquisição não foi pelo governo federal, foi por empresa privada. Outra, Os caras estão jogando. Não. outra informação Não de que o pode. Ministério da Saúde não está abandonando nem Manaus, nem nenhum lugar do Brasil em relação ao coronavírus. Além do que o Macieli falou, tem outra informação aqui, que aqui já é no Instagram do próprio Ministério da Saúde, é que ele está adquirindo mais de 100 milhões de seringas e agulhas, além do estoque de 80 milhões. Porque nós tivemos aí também o Ministério sendo bombardeado, criticado, de que ele não queria nem mesmo adquirir as seringas. Então, o Ministério veio a público mostrar que sim, ele está buscando todo o material necessário para iniciar a vacinação em todo o Brasil. Essa questão da seringa, só para você ter ideia, o Brasil tem seringa suficiente. As pessoas acham que tem vacina para vacinar todo mundo. Não tem. Quando esses críticos Sim, aí estão falando. Peraí, Marcelo, mas escuta isso aqui. Quando o pessoal não sabe. O pessoal tá. A CNN disse que o Brasil é o último na vacinação. Sabe o que o Bolsonaro vai fazer? O Bolsonaro vai trazer essa vacina. Quando for aprovada pela Anvisa, ele vai disponibilizar para quem quiser tomar. Muita gente vai querer, quem quiser toma. E nós vamos ser o país, em menos de 15 dias, que mais vacinou gente no mundo. É verdade. Eu vou tomar a minha É verdade. vacina aqui, ó. Pode dar aqui na testa. Eu sou o primeiro da fila. Daqui a 10 anos eu agora tomo. nós vamos. Aí é outro problema. Daqui a 10 anos, não sei nem se eu estou vivo. Eu quero é resolver o problema hoje. Né? Não hoje. O importante é isso. Hoje. Nós vamos pro segundo bloco. Carregou a minha cartucheira lá? Então, beleza. Nós vamos pro segundo bloco, nós vamos falar de lockdown. Cartucheira Nós ovo. vamos falar da juíza que se criou uma polêmica incrível aí, porque ela deu a opinião dela referente às máscaras. Ela ensinou como não usar máscara em shopping center. Exatamente. Eu já vi usando isso faz tempo. Enfim, eu particularmente não acredito na eficácia da máscara. Eu particularmente. Mas se eu sou daquele bom anfitrião, se diz que é para usar, vamos usar. Agora o bem de todos. Eu não concordo, vou deixar claro, vamos falar sobre lockdown. Eu não concordo de forma nenhuma que se paralise nada, porque aí uma pandemia muito maior, já vem dizendo isso lá atrás, uma pandemia muito maior do que a própria pandemia, uma pandemia financeira, aí acaba com o país literalmente. E aproveitando que você está falando aí da sua pistola que já está ali, vamos falar sobre cartucheira. Vamos falar sobre Pistola segurança moderna, também. né? Então nós vamos, primeiro no segundo bloco, vamos voltar com o lockdown, voltar com esse assunto da ajuda, fica aí.